Bom, hoje nós vamos conversar com a Mônica. A Mônica é veterinária, médica veterinária, trabalha no Instituto de Biologia e no Laboratório de Estudos de Estresse ela contribui de forma extremamente relevante como pesquisadora e colaboradora científica. Mônica, você quer falar um pouco mais sobre você? Bom, sou mulher, com 30 e poucos, branca, cabelos ruivos, lisos na altura do ombro, algumas tatuagens e como a doutora Dora falou, eu sou veterinária, gosto muito de ser veterinária e atuar no Labeste com todos vocês. Então, hoje a Mônica foi convidada para falar conosco sobre atividade física. Atividade física, exercício físico. O que que isso tem a ver ou todo mundo já sabe há muito tempo? O que que a gente tem de novo para trazer para a nossa comunidade, para quem está nos ouvindo? A gente vê muito nas redes sociais, na mídia, falando sobre se exercitar, falando sobre ter uma vida saudável, né? E saíram alguns estudos nos últimos anos, 2021 mais ou menos, na Universidade de Medicina da Carolina do Norte, eles fizeram um estudo sobre atividade física na qualidade de vida das pessoas com depressão, ansiedade e estresse. Eles estudaram por volta de 10 anos essas pessoas e eles conseguiram concluir que essas pessoas têm uma melhora nessas Indicadores? nesses indicadores de depressão, de ansiedade, se manterem um exercício regular. Hum. E o que seria esse exercício? Qual a diferença? Exercício físico, atividade física? Existe alguma diferença? É tudo igual? O que que é? A atividade física a gente pode considerar qualquer movimento que gaste calorias, né? Ao varrer o chão da sua casa, você ir à padaria a pé, você ao invés de descer o elevador, você usar as escadas, isso são hábitos legais que são atividades físicas. Hum. Exercício físico é quando você tem a atividade física com um propósito. Quando você vai na academia, quando você faz um outro exercício com o objetivo, por exemplo, de emagrecer, objetivo de ganhar músculo. Isso é um exercício físico. Então, por exemplo, eu tenho que ganhar, sei lá, trabalhar meu equilíbrio para cair menos, então vou trabalhar os músculos das costas, por exemplo, das pernas. Das pernas. E aí, isso eu vou então fazer uma atividade física focada num exercício de fato para melhorar uma certa condição que eu preciso. Exatamente. Tá. Mas não indica que a atividade física que eu posso fazer, deixando o elevador de lado ou parando o carro um pouco mais longe, isso tem algum benefício para o meu organismo? Sim, essas pequenas mudanças que a gente tem nos nossos hábitos, eles já ajudam a melhorar a nossa circulação, a melhorar a nossa capacidade pulmonar, capacidade física, né? E diminui também o estresse. Eles Hum. ajudam a gente a ficar mais em paz. E quando você citou o estudo que você trouxe aqui pra gente, essa atividade regular, esse exercício regular foi o quê? Foi de força, foi caminhada, foi corrida, foi coisa muito difícil de fazer, foi natação, tinha que ter algum vínculo com academia ou é só estabelecer caminhadas na praça, como é que é? O estudo foi com vários tipos de atividades, desde atividade física, que seria uma caminhada no quarteirão, e exercício físico, exercício físico propriamente dito. Uhum. Eles fizeram esse estudo por um tempo, eles perceberam que em 6 meses, de acordo com você se você for um iniciante, você começa na atividade física, certo? E você vai modulando esse Hum. exercício e você vai se acostumando com esse exercício, com essa atividade, no caso, Uhum. e você vai precisando aumentar esse nível de atividade, porque seu corpo se acostuma. E você sente Você sente necessidade. a necessidade, você sente a necessidade pelo corpo e você normalmente tem a necessidade de se desafiar, né? Você fala: "Nossa, eu consegui dar uma volta na quadra da minha casa. Poxa, acho que eu consigo dar uma volta no quarteirão. Poxa, acho que eu consigo, sei lá, andar mais 1 quilômetro, 2, 3". A gente tem essa vontade de se desafiar, certo? Uhum. E
com esse exercício físico, atividade física sendo modulada sempre, ela Uhum, sempre aumentando ou carga ou atividade física, dependendo da pessoa, né. uhum, Em 6 meses seguidos com essa atividade modulada, já começou a ter mudanças nos indicadores do estresse, da depressão e da ansiedade. uhum. Assim, você, tudo isso, essa necessidade de se desafiar, ok, eu entendo, mas a sensação de bem-estar traz alguma memória positiva que me faz querer fazer de novo? Sim, sempre quando fazemos exercício físico, o corpo libera alguns hormônios, né, que trazem a nossa sensação de felicidade, né. E a história de você fazer o exercício de manhã ou no fim do dia, existe algum protocolo que é ruim ou bom? Existe alguma indicação mais, fortalecida para um lado ou para o outro? Seria legal para você ter um bom feedback do exercício, você saber o seu cronotipo. Você Hum, saber se você é uma pessoa que funciona mais de manhã, pessoa que funciona mais à tarde, ou para o final do dia, né? Porque você gostando mais e tendo mais energia para fazer o exercício de manhã, você vai fazer um uhum, exercício melhor, mais de qualidade melhor, uhum, e você vai aproveitar o dia de uma uhum, forma melhor, porque você vai estimular o seu organismo de manhã, vai liberar os hormônios do bem-estar, você vai se uhum, sentir bem e uhum, vai realizar o seu dia de uma forma mais agradável. Se você funciona melhor do meio para o final da tarde, você pode realizar os seus trabalhos e no final da tarde, como podemos dizer assim, um prêmio, você faz a sua atividade física que uhum. vai te deixar feliz. Você pode também descarregar ali as suas frustrações, né? Deixar o, a sua ansiedade, o seu nervosismo ali no exercício, você A raiva que a passou no raiva dia. que passou no dia, pensar em outras coisas. Eh, Quando você brigou ali no trabalho e você quer pensar, aliviar a cabeça, você faz uma caminhada. E se você funciona melhor nesse horário, você vai ali e você vai fazer também um exercício de melhor qualidade. Eu queria que você, porque assim, é muito comum as pessoas dizerem: "Ah, eu vou começar, eu vou para academia", mas assim, o mais comum é as pessoas fazerem a matrícula e não irem, né. Fica lá, paga os 3 meses, porque 3 meses é mais barato, combo, né, e você não vai nem um dia, porque você queria ir 5 dias na semana, fazer lá 1 hora e meia e você não faz nada disso, porque toda hora você tem preguiça. Então, eu queria trabalhar 2 pontos com você. O primeiro é o como começar. Como que eu começo? O que que me faz sair de casa para acreditar que eu tô indo ali e como é que eu deixo a preguiça em algum lugar? Aonde que eu ponho a preguiça? A preguiça a gente tem que guardar na gaveta. Bom, a gente pode começar com esses pequenos hábitos que eu comentei no começo, né? Estacionar o carro um pouquinho mais longe, para você poder andar um pouco mais, você começar a usar a escada ao invés de elevador. Esses pequenos movimentos a mais que você vai fazer no dia já vão te liberar um pouco mais de hormônios da felicidade, os hormônios que te dão prazer. E com isso você vai se sentindo melhor e mais disposto a enfrentar um exercício físico. Uhum, Também não precisa ser um exercício físico, nossa, vou a semana inteira, 1 hora, 5 dias. Você pode começar devagar, você pode começar indo na academia, indo numa caminhada, por exemplo, fazendo uma caminhada ali de meia hora, você vai já se sentir bem. Depois você uhum. pode alçar para outros exercícios mais como eu posso dizer? Intensos. Intensos, mais exercícios mais intensos para chegar ao seu objetivo. Eu posso escolher uma atividade física que me faz bem? Eu posso, como que eu vou identificar essa atividade? Então, voltando, então, eu posso começar levezinho e ter como objetivo uma coisa mais a longo prazo. Então, por exemplo, eu gostaria de frequentar a academia 3 vezes na semana ou 4 vezes na semana. Como que eu começo? Começo dando uma volta no quarteirão e saindo do sedentarismo para começar a criar esse hábito ou essa sensação de bem-estar,
a sensação de dormir melhor e com isso ou ter um dia mais produtivo, e isso vai me estimulando a fazer algo mais, focado, algo mais, como é que eu vou dizer? Como rotina, eu consigo incluir isso na minha rotina, e sabendo que eu estou fazendo, porque isso vai fazer bem para mim e eu quero ir fazer, eu gosto de fazer. Não fazer como um né, Uma em coisa vez de ruim. em vez de ser um prêmio, eu posso me dar ao luxo de ir na academia antes de voltar para casa, ou eu consigo ir na academia depois de deixar as crianças na escola e entre, sei lá, 7h15 e 8h15 eu consigo ir na academia e ir para o trabalho mais bem disposta, né. Então seria eu preciso aprender a ver isso como um prêmio, e isso só vai ser possível se eu tiver a sensação de bem-estar, correto? Certo. E por isso eu tenho que começar, né. É, E aí esse sair da mesmice, que a gente pode ser mais tolerante com a gente mesmo e começar mais devagar. sim, começar devagar. O importante é começar. Você começa e aí você vai tendo, como você mesmo disse, uma qualidade melhor de sono, porque você vai gastar mais energia, você vai ter ganhado mais, eh, alegria no seu dia, entre aspas, Uhum, assim, uhum, e vai adicionando à sua rotina. E você não vai nem perceber depois de um certo tempo que você está fazendo aquilo com prazer. E você, quando você não faz, você vai se arrepender. Você fala: "Nossa, eu não fui hoje, não fui caminhar. Nossa", vai se sentir mal porque você não fez, porque você vai falar: "Poxa, se eu não caminho, não faço a minha caminhada de manhã, eu vou ficar nervoso o dia todo, eu vou ficar estressado, eu vou ficar mais propenso a discutir com as pessoas". uhum. E é só realmente tem que começar devagar. Tá. Aí E você comentou desculpa. sobre escolha do Isso, é isso que eu exercício. ia perguntar agora, como que eu posso, assim, me permitir não gostar de determinado exercício e gostar de outros? E como que eu vou descobrir isso? Nós não precisamos necessariamente fazer a academia, vamos dizer assim, Uhum, porque todo mundo fala: "Ah, vamos fazer academia e tal", não é todo mundo que gosta. Tem uhum, pessoas que gostam do pilates, tem pessoas que gostam da natação, tem pessoas que gostam da caminhada, da corrida. Você vai ter que tentar descobrir o que você gosta. Você pode fazer as aulas, né, experimentais, conversar com pessoas que praticam esse exercício para ver onde você se enquadra, qual é a sua turminha e uhum, o que você prefere fazer. Assim você vai fazer uma coisa mais prazerosa, que não vai ser tão difícil para você e custoso você ir, e vai te fazer bem. Tem um professor na Universidade Federal de Goiás hum, que ele fez um estudo sobre comparando os exercícios físicos, cardio de esteira, de uhum, bicicleta, com os exercícios físicos dos videogames. hum, E ele comparou, por exemplo, 30 a 1 hora o gasto calórico, uhum. tanto da esteira quanto do videogame, e foi um Videogame tipo Wii, assim, que aqueles você videogames que você faz a faz o dança, movimento, a faz o luta? Aham, é, tá. e esse mesmo período, as pessoas que fizeram a esteira, fizeram a esteira, fizeram o mesmo gasto, mas parecia para elas que não tinha fim, parecia que não é mais difícil. As pessoas que fizeram no videogame dançaram, jogaram jogos como se estivessem jogando algum esporte, praticando algum esporte, né, Uhum. elas nem perceberam o tempo passar, e elas gastaram o Hum. mesmo tanto de calorias. Então você Então pode escolher muitas coisas, esporte, até com o videogame você consegue. aham. Então, esses convites das grandes academias aí, de você conhecer, fazer uma aula experimental e poder encontrar a sua turma, como você Uhum. diz, que na verdade não é nem a turma em si, é se encontrar ali no exercício Uhum, também, né? Porque é lógico, tem a turma que varia do dia da semana, sim. mas também tem o prazer de chegar ali e fazer aquele exercício que vai te fazer bem, né? Então, vale a pena experimentar, ir em todas as academias, fazer todas as aulas que você tem direito, para ver se você se encontra, ou mesmo encontrar uma turma na praça que caminha na mesma hora que Uhum. você.
Ou às vezes, se você gosta de fazer também alguma coisa mais sozinho, também gosta de ficar ouvindo uma música, pensando. O importante é começar. E Uhum, mesmo que devagar, tem pessoas que já gostam de já tentar ir mais rápido. Tem gente que uhum. funciona assim, né? Mas eu acredito que a maioria das pessoas prefira ir num um ritmo mais. É, principalmente pra gente, né, que é super ocupada, tem aula o dia todo, tem afazeres antes de trabalhar, depois do trabalho e tem um monte de coisa para resolver em casa, um monte de preocupação o tempo todo. Não é fácil incluir uma atividade. Eu É. lembro quando eu era jovem que, ok, eu fazia natação e tai chi aqui na educação física, que tinha essas aulas na hora do almoço, era sensacional. À tarde ficava um outro momento. Mas hoje em dia a gente coloca tanta coisa na hora do almoço que às vezes nem almoçar dá, né. Às vezes Porque não as dá tempo. pessoas estão exigindo tanto da gente, mas a gente pode dar uma parada e falar: "Espera aí, agora é minha hora, agora eu mereço". Tem que lembrar que a gente tem que priorizar nós, às vezes. Aham. Priorizar a nossa saúde, priorizar a nossa qualidade de vida, porque isso Uhum. também gera qualidade de vida. Tirar um pouco do tempo que tá todo mundo te cobrando, tá todo mundo exigindo de você, e você tá ali um momento seu, para Uhum. de você para você. Tá. E existe algum exercício físico que é ou atividade física que é mais indicada para trabalhar com o estresse e melhorar a saúde mental? Ou está mais relacionado com o quê? Como é que eu posso identificar uma pessoa que está muito estressada ou eu mesmo está muito irritada e por onde eu começo? Bom, você pode começar, como você mesmo falou aí agora, percebendo como você está no seu dia a dia, né? Você vê que você está se sentindo mais ou desanimado, ou está muito discutindo com as pessoas, está vendo muitos Tudo muito irrita. É no conflito, trânsito, é na no escada, tem trânsito. tem papel no chão, a grama tá não sei o quê, toda hora tá reclamando. Ou reclama, ou tem dificuldade para fazer o seu trabalho, você não tem ânimo para fazer o seu trabalho, ou você Uhum. está muito cansado, você não tem disposição para nada. Você Hum. pode perceber que isso não é muito normal, você não querer fazer o seu Tá trabalho. muito comum, mas não é normal. Não está muito comum, mas não é muito normal. Exato. E aí você percebendo essa situação, é legal você começar a pensar, né, num exercício físico. Uhum. E sempre é bom também uma terapia, né? Ah, bom, terapia a gente nem coloca em pauta aqui, porque é obrigatório para todo mundo, não tem como, né. E vamos falar, em relação a essas afirmações, né, que vêm já desde o século passado, né, falando que a atividade física é boa, que a atividade física faz bem. Existe alguma novidade em relação a moléculas, a substâncias que estão sendo descritas relacionadas à atividade física, relacionada à produção do músculo, alguma coisa do tipo, que está mais atualmente na literatura e pode ser quantificado? Olha, hoje não, desculpa. Esse ano saiu um estudo da doutora Fernanda De Felice, brasileira, que está em alta, está muito divulgado, tá em ênfase. Ela estuda o hormônio que é liberado durante o exercício. Durante o Hum. exercício, a gente libera um hormônio, uma miocina, e ela. Miocina, então, é uma substância liberada pelo músculo? Isso, quando você exercita o músculo, Hum, ele libera um hormônio, e esse hormônio, ele é nominado miocina. tá. E ela trabalha com um desses, são Uhum. vários. Ela trabalha com um desses, que chama irisina. Hum, Esse hormônio, ele foi relatado que ele melhora a capacidade do cérebro de se adaptar ao longo da vida, que a gente pode chamar isso de neuroplasticidade. Essa neuroplasticidade, vimos também naquele estudo que eu disse da Universidade da Carolina do Norte, que foi os indicadores que foram melhorados com exercício físico. uhum, Ela aproveitou esses estudos, né, uhum, dessa linha de estudos, uhum, e começou a estudar a irisina. A irisina, ela, além de melhorar essa capacidade da recuperação da neuroplasticidade, acelerar o processo. acelera o processo. Ela atua estudando um hormônio que é liberado durante o exercício. Quando a gente se movimenta, o músculo libera um hormônio que a gente chama de miocina. Uhum. São vários tipos.
de Mil é músculo, miocina sina é é hormônio. uma substância que vai agir via sangue. Isso, Miocina, tá, miocina. ok. São várias são várias conhecidas, Uhum, mas a que a doutora de Felice atua é a irisina. Ela descobriu que essa miocina chamada irisina, ela atua na capacidade do cérebro de se adaptar ao longo da vida, que a gente pode considerar como a neuroplasticidade, como os neurônios se adaptam uhum, durante a nossa vida, certo? uhum, E ela descobriu que com o exercício a neuroplasticidade melhora. A longo prazo, ela descobriu que atua até na melhora do Alzheimer. hum, E ela tá fazendo ainda está em processo de pesquisa, né, que esse estudo saiu agora em 2024, né. uhum. Saiu o artigo, mas ela ainda está em processo de pesquisa mais prolongado para ver o como isso vai repercutir nos pacientes a um longo prazo de 10 anos, Ou que aparentemente. já Então desenvolveram que já Alzheimer, ou se ela vai prevenir ou se ela vai tratar. mais ou menos isso aí. Ah, os protocolos diferentes. É, ela tá E ela vendo. trabalha aqui no Brasil? Ela é brasileira, a Ela é doutora Fernanda? brasileira, mas ela Uhum. tá atuando no Canadá. Ah, interessante seguir as pesquisas dela, porque hoje em dia a preocupação da comunidade, principalmente a comunidade que trabalha, que está no ambiente de trabalho laboral, é ser produtivo, ser eficiente e ter uma vida longa, né? Mas Uhum. longa, não acamado, né? De É, longa de preferência com qualidade, né. saúde e atento, com o cérebro funcionando. Então, só aquelas substâncias, né? Não é só, por isso que eu enfatizei no só as endorfinas, ajustar o ciclo claro e escuro, dormir melhor, produzir melatonina e conseguir ter uma excelente noite de sono. As endorfinas que a gente produz no momento que está fazendo trote, né? Ou batida do pé no chão, tal. Então tem algo a mais. Os nossos músculos não servem só para nos movimentar. Né. Eles produzem substâncias que, inclusive, atuam a nível neuronal, né? Uhum. Neuroplasticidade neuronal. Então, isso é fantástico, porque quantas doenças nós temos, né, relacionados a acidentes vasculares cerebrais também, não precisamos nem pensar em Alzheimer, né? Uhum. Só em acidentes vasculares relacionados a alguns traumas, né, de cirurgia ou tudo mais, que podem causar lesões que podem ser revertidas pela atividade física, né? E as pessoas se encostam às vezes, desistem Desistem, porque desanimam. não conseguem carregar peso, né? E aí Ah, não gostam de carregar não peso. gosto, não tenho aí vem, não tenho ânimo, porque também não tem o ciclo circadiano dele correto, não dorme direito, não tem, uma convivência com as pessoas, né, geralmente Uhum, uma pessoa que passa por um processo desses, uhum. fica mais isolado, né, Sim, das pessoas. sim. E, querendo ou não, isso é um tipo de estresse, né, o isolamento. Nossa, nossa. A autoexclusão, né, as pessoas É. se autoexcluem, né. E aí todo esse quadro faz com que a pessoa não queira fazer o exercício. Uhum, E se ela conseguisse fazer o exercício, isso poderia ser contornado tanto na parte física, né, que iria melhorar o físico, melhorar o social, porque geralmente você vai para algum lugar fazer algum exercício, você começa a conhecer pessoas novas, começa a criar uhum, um novo grupo social, né? uhum. E agora estamos descobrindo que estamos até conseguindo recuperar células do cérebro. Nossa, isso é fantástico. Então, assim, de alguma forma, fechando, vamos pensar assim, para dar dicas para as pessoas que têm esse desestímulo por conta de não conseguir se encaixar em nenhuma turma, por conta de não ter uma praça perto de casa, por conta de morar num quarteirão que é muito perigoso, por conta de ter vários motivos que às vezes a gente mesmo encontra para não fazer atividade física, é importante considerar a possibilidade de que, se eu incluir uma atividade física na minha rotina, começando como atividade física mesmo, Uhum, eu posso considerar que eu estou fazendo bem para mim agora e para o futuro. sim, A atividade física não se vê só para ter um corpo bronzeado no verão exato.
e nem para poder ficar andando de biquíni aí. É só pensando no seu bem-estar, na sua saúde, como a gente fala, né, a saúde do sono, uma boa alimentação, então eu vou estar investindo em mim, na minha qualidade do sono, na minha tolerância no ambiente de trabalho, Com a tolerância em casa também, né. às vezes em casa, às vezes no prédio com a Hum, vizinhança, então tudo isso, mesmo, por exemplo, uma atividade física de respiração, que é a meditação ou mesmo a própria ioga, uhum. por mais que você só faça o exercício mais de tônus e não de aeróbico, você É um estará exercício, fazendo bem para sim. você. É aquilo que eu falei anteriormente, é o seu tempo de você para você. Você está dedicando o seu tempo a você. Então você consegue, eh, se desvincular um pouco de tudo que está acontecendo, relaxar um pouco, o ioga no caso, né, a meditação. Uhum, E o respirar, todo alongamento, todo movimento que você faz nessas práticas também conta como atividade física. uhum, E você disse, né, bairro ruim, não ter academia, você pode fazer em casa. Como eu falei antes, varrer a casa, fazer uns polichinelo ali, algumas coisas dá para fazer em casa. dançar, né, tem tanta coisa no Dançar, YouTube legal pra gente então, fazer. tem as aulas de zumba no É, YouTube. preciso tomar cuidado para não causar as lesões, né, então Vamos devagar, como eu falei, vamos devagar. é. Então isso eu posso, considerar que é possível a gente considerar em ajustes na rotina, pensando em priorizar meu bem-estar, pensando em priorizar a minha qualidade do meu dia, para que tudo ande bem e tem gente estudando isso para a gente acompanhar e se informar. Tem. Você gostaria de completar com mais alguma coisa relacionada ao exercício, ou atividade física, ou à prática, ou à rotina? O que eu posso adicionar é vamos começar, né? Uhum, Sempre dar o primeiro passo, que o primeiro passo é sempre o mais difícil, mas depois que a gente começa, a gente vai do varrer, do correr, do ser um esportista, um atleta, uhum. sempre começou no primeiro passo, né? Sempre começa no pouquinho. Vamos se mexer. A ideia é se mexer, Sair do sair do sedentarismo. sedentarismo. Ah, bom, eu tô animada aqui, eu gosto de água, então o meu negócio é água. Adoro uma piscina, então vou procurar nesse caminho para ver se eu incluo mais atividade na minha vida e muito obrigada pela sua presença, vou te chamar em outros De nada. momentos, e foi excelente conhecer esses trabalhos recentes que são inovadores aí, vão dar muita luz, inclusive para a indústria farmacêutica, né, para fazer essas miocinas fazerem funcionar É. direitinho. Obrigada, Eu que Mônica. agradeço o convite e estou à disposição para mais convites. Tá bom, venha sempre.